Essa aula ela é feita especialmente para os meus alunos de administração da Faculdade ZEP do Litoral do Paraná. Mas nós vamos deixar ela pública para que aqueles que de repente tiverem interesse pelo assunto de gestão de estoques possam também usufruir um pouco desses conteúdos. No caso aí dos meus alunos, eles já receberam, em casa, através aí das nossas redes sociais e do próprio sistema, obviamente, de gestão que a gente usa na faculdade, inclusive um material para apoio teórico e também 2 folhas de exercícios. Na verdade, nós iniciamos esse segundo bimestre agora, do primeiro semestre de 2020, e nós já fizemos 4 aulas. Hoje, esse encontro é para a gente fazer uma revisão do conteúdo dessas últimas 4 aulas. Então eu gostaria de começar, inclusive, fazendo uma distinção entre o sistema JIC e o sistema JIT. Just in case, just in time. Quando a gente fala do just in case, esse é o modelo do Taylor e do Ford. É um modelo que é de 100 anos atrás, E o just in time, quando a gente fala dele, é um modelo do pós-Segunda Guerra Mundial e é um modelo que seria o ideal para a gente trabalhar em qualquer empresa nos dias de hoje. O detalhe aqui, e essa informação é importante, é difícil trabalhar no just in time. Por que é difícil? Porque ele é muito rígido e ele tem regras muito claras, trabalha com cálculos, fórmulas. Portanto, em torno de 12% das empresas do mundo conseguem trabalhar dentro dessa metodologia. Isso quer dizer que 88% das empresas ainda trabalham dentro do just in case. Qual é a ideia do just in case? Você compra produtos, você deixa eles armazenados em algum lugar e você se vira, corre para vender. Ou se vira, corre para produzir, se for o caso de uma indústria. Quanto que eu compro? Você compra bastante para tentar garantir aquela regra da negociação, da barganha. O Ford, há 100 anos atrás, quando ia comprar aço para fazer carro, ele começava assim, se eu comprar 1 tonelada, custa quanto? 1 tonelada vai custar R$1.000. E se eu comprar 10 toneladas? Eu consigo fazer para o senhor a tonelada R$900. E se eu comprar 100 mil toneladas? Eu consigo fazer a R$800. Então ele comprava quantidades enormes de matéria-prima, de insumos, para poder ter bom preço. Essa era a metodologia que era utilizada lá na década de 20 na fabricação do famoso modelo T, do Taylor, T de Taylor, que era o carro que começou a popularizar a acessibilidade aos clientes em geral. O objetivo era fazer um carro mais barato. Quem tem preço bom, automaticamente consegue um mercado consumidor maior. O detalhe é, todo mundo já viu isso na aula de história, a famosa crise de 1929. Quando Ford e quase todos os empresários americanos vão à falência em 1929, eles vão à falência porque não tem dinheiro, mas tinham estoques gigantescos. Então, imagine mais ou menos a seguinte situação. Eu preciso pagar conta de água, de luz, de telefone, internet, folha de pagamento, boletos dos meus fornecedores. Se eu não tiver dinheiro, não adianta eu chegar lá para o meu colaborador da empresa e falar assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter que pagar em parafuso, porque eu estou cheio de parafuso no meu estoque. Ele vai falar, parafuso eu não quero, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso comprar comida. E foi exatamente isso que aconteceu em 29 com uma boa parte dos empresários do planeta. Tinham estoques muito grandes, imobilizaram muito dinheiro
e não tinham liquidez. Portanto, ter estoque grande pode ser um risco, porque você pode chegar ao ponto de não ter dinheiro. O que é a metodologia do pós-guerra? O que é o just-in-time? Imagine que após a Segunda Guerra está todo mundo em crise. E aí as pessoas têm que conseguir fazer mágica. O que é essa mágica? Vamos produzir mais com menos. Vamos conseguir fazer mais com menos. Os japoneses, especialmente o pessoal lá da Toyota, começam a desenvolver o STP, o Sistema Toyota de Produção. E dentro desta concepção do sistema Toyota, há uma migração do modelo Just in Case para uma nova metodologia, o modelo Just in Time. A ideia agora é evitar, sobre todos os precedentes, qualquer forma de desperdício. E uma das coisas que é a crítica em cima do Just in Case é que ter estoques grandes, manter estoques elevados, que muitas vezes estão muito acima da capacidade de comercialização da empresa, ou se for uma indústria de produção, é um tipo de desperdício. Então essa metodologia, o Just in Time, ela começa a trabalhar pautada em um gráfico. Todo mundo conhece esse modelo de gráfico, é chamado aí de gráfico cartesiano, onde normalmente você tem lá o eixo Y e você tem aqui o eixo X. A metodologia Just in Time, ela diz que o eixo Y, ela vai ser o eixo da quantidade. Ou seja, o eixo do meu estoque. Já o eixo X, ele é um eixo do tempo. Ou seja, dentro dessa metodologia nós trabalhamos com programações, por exemplo, de mês. O mês ou período vai ser sempre de 30 dias. E nós vamos partir lá do dia 1º até o dia 30 e nós vamos fazer a gestão do nosso estoque. Uma das coisas importantes é a gente lembrar que nesse caso vai aparecer uma linha mais ou menos aqui que nós vamos chamá-la de estoque mínimo. E vai aparecer uma linha mais para cima que nós vamos denominar de estoque máximo. O que eu preciso entender é que no decorrer do mês eu posso partir do estoque máximo, né? Posso ter consumo de um determinado item, né, do meu estoque. Quando ele atingir o estoque mínimo, precisa existir uma reposição. O quanto mais automatizado tiver esse processo, é melhor. Vai ter consumo. Quando atingir o estoque mínimo, tem que, o mais automatizado possível, ter a reposição. E assim sucessivamente. Então, para os meus alunos que receberam uma folha de exercícios, inclusive, o exercício número 1 da folha de gestão de estoque, dentro da metodologia Just in Time, ele vai observar um gráfico que é realmente muito parecido com esse aqui. E aí você vai ainda olhar e vai perceber aqui que vão aparecer abreviaturas. PP, que é ponto de pedido, vai aparecer aqui, ó. Cada vez que eu estou consumindo, eu preciso ter calculado qual é o momento exato que eu devo fazer o pedido para o meu fornecedor, para garantir que quando o estoque cair até o estoque mínimo, que também é calculado, eu terei o momento da reposição. O ideal é o seguinte: quanto mais pedidos eu puder fazer, quanto mais reposições eu puder ter, dentro do mês, muito melhor. Quem sabe aí, por exemplo, e quem mexe com finanças, sabe que é muito mais fácil, no decorrer do mês, pagar um boleto de R$ 250 por semana, do que pagar um único boleto de R$ 1.000 uma vez no mês. Por quê? Porque à medida que eu vou comercializando, vai entrando dinheiro, à medida que eu vou produzindo e, consequentemente, comercializando meus produtos, vai entrando dinheiro. Se eu puder ter várias compras durante o mês, é muito melhor do que fazer uma compra só no mês. Imagine que tem empresa que compra a quantidade que dá pro ano.
Então é muitas vezes pior, porque uma vez por ano vou ter um boleto com valor elevado para ser pago. Ah, dá para parcelar? É, até dá para parcelar. Mas nós sabemos, por exemplo, que no momento de crise, como nós estamos vivendo, não só a nível de Brasil, mas no mundo, até a questão do crédito, a cada dia, ele vai ficando mais restrito. E como nós estamos falando de tentar administrar de uma forma saudável, nós temos que pensar em fazer tudo contando com o próprio capital de giro da empresa. Nesse gráficozinho também vai aparecer aqui, ó, LC, que significa lote de compra. Quanto que eu vou repor? Eu vou repor uma quantidade que me leve novamente para esse teto calculado. Estoque máximo também tem cálculo. A empresa organizada, ela vai calcular o estoque mínimo, ela vai calcular o estoque máximo, ela vai calcular o seu ponto de pedido. E aí, ó, tem um detalhe. O lote de compra calculado pode ser diferente do lote de compra econômico. Aqui, mais uma vez, eu quero dar o exemplo dos ovos. Se eu for comprar um ovo, e esse ovo eu vou comprar ali na esquina da minha casa, onde tem um pequeno comércio, eles vão me vender um ovo a 50 centavos. Qual é o jeito mais barato de comprar ovo hoje? Você compra uma bandeja com 30 ovos. Eu vi hoje em promoção no mercado aqui próximo de onde eu resido, R$ 9,99. Vou arredondar, R$10. Se 30 ovos custam R$10, qual é o custo unitário de cada ovo? Consegue fazer a conta? Eu vou pegar R$10 e vou dividir por 30. Se fosse R$10 divididos por 10 ovos, daria R$1 a cada 10 ovos. Eu estou falando 30, vai dar 0,33 centavos. Imagine você que eu acabei de pagar ali na esquina por um ovo 50. Isso é econômico? Não, não é. Pagar 50 centavos num ovo, se eu posso comprar por 30 centavos um ovo? Então, o lote econômico para comprar ovo é comprar a bandeja de 30. Pode ser que a hora que eu faça esse lote de compra calculado, eu precise, é só um exemplo, de 25 ovos. Mas ninguém vai comprar 25 ovos se o lote econômico é 30. Tudo bem, não tem problema. O importante é você saber quanto que é o estoque que você precisa, quanto é o estoque máximo que você vai manter, quanto é o estoque mínimo que você vai manter, qual é o lote de compra que você deve ter para você procurar fazer aproximações numéricas. Quero deixar uma coisa também muito clara, né? Teoria é sempre um pouco diferente da realidade. Teoria você tem que saber para tentar trazer a realidade o mais próximo de uma metodologia. Então a ideia é que você possa aplicar isso na empresa em que você trabalha hoje ou que você vai trabalhar um dia, ou, obviamente, né, que você até é proprietário, porque nós temos vários alunos aí que são empreendedores. E para o público em geral, espero que isso também possa ser útil. Bom, já fiz a apresentação do gráfico. Esse gráfico pode ser chamado genericamente, aparecer com essa denominação dente de serra, porque ele vai lembrar o formato dos dentes de uma serra ou de um serrote. Você tem que entender que cada vez que eu estiver acima desta linha, que nós vamos denominar aqui de estoque máximo, eu posso considerar que eu estou tendo desperdício, mas se eu estiver abaixo da linha do estoque mínimo, isso significa que eu estou numa faixa de risco. Eu estou correndo risco. E qual é o risco? O risco é você ficar com pouco produto e não ter para comercializar, poder zerar o estoque, ou ficar com pouco produto e não ter como produzir, caso seja uma atividade industrial. O primeiro exercício da folha, ele faz uma representação exatamente como essa, e ele coloca lá para nós algumas informações, como por exemplo, ó, o primeiro ponto de pedido está aqui no dia 5. Aí o lote de compra aparece no dia 10. E assim sucessivamente. Não vou me preocupar aqui em colocar as outras datas. Feito isso, nesse exercício especificamente, aparece lá uma letra C.
A letra C dentro dessa metodologia, ela representa consumo. Se por um acaso aparecer só a letra C, isso significa que o consumo é diário. Agora, se aparecer CMM, o consumo é do mês. Se eu vou utilizar as fórmulas trabalham com consumo diário. Então eu vou ter que pegar aquele consumo do mês e dividir por 30. Porque eu tenho que usar consumo diário nas fórmulas. E ele também traz uma outra informação que está ali do ladinho, que é o que a gente chama de estoque de reserva. Estoque de reserva é o tipo de coisa que você tem para não usar. Eu gosto muito de fazer uma comparação com o seguro do carro. Por que você faz um seguro do seu carro? Para usar ou para não usar? A maioria das pessoas que já precisaram usar sabem que é um transtorno, é uma burocracia, e você só está usando porque deu um problema. Você teve um sinistro, um incidente, bateram no carro, você bateu, roubaram. É terrível. Então, a maioria das pessoas fazem o seguro para não precisar. O estoque de reserva é mais ou menos isso. Eu não quero usar, mas eu vou por precaução, porque eu sei que um determinado produto é difícil de substituir. Para quem é do ISEP e já está acompanhando essas aulas há mais tempo, nós falamos de uma outra classificação no primeiro bimestre que é XYZ. E a gente sabe, dentro do estoque, precisa saber que tem itens que são facilmente substituídos. Mas tem itens que é muito complicado você substituir. Por exemplo, tem material lá que eu uso que é da 3M. Tem similares? Tem, mas nenhum tem a qualidade que a 3M tem. Eu não abro mão. O meu produto, para manter a sua qualidade, precisa daquele produto, então não dá para substituir. Agora, por exemplo, vou falar de parafuso. Parafuso não interessa se é o fornecedor A, se é o fornecedor B, o padrão de qualidade é meio homogêneo. Então, pode comprar de um, pode comprar de outro. Pegou mais ou menos essa ideia? O estoque de reserva é aquela cartinha que vai ficar na manga. Não precisa existir para todos os produtos. Mas, esporadicamente, você pode perceber que para uma ou outra possibilidade de item lá do seu estoque, pode ser algo interessante. Não vamos nem nos preocupar em fazer cálculos sobre isso. Um bom estoquista, um bom almoxarife, um bom gestor de estoque vai perceber isso com certa facilidade. Bom, feito isso aqui, ó, o nosso exercício lá da folha, ele vai pedir para a gente fazer dois cálculos. O primeiro deles é para calcular o lote de compra. Lote de compra. Ele quer saber o lote de compra. O segundo, ele quer saber um conceito chamado frequência. Quem acompanhou as aulas iniciais, nós já trabalhamos, inclusive enviamos para os nossos alunos, um dicionário de logística empresarial, onde tem vários conceitos. Por exemplo, nós agora há pouco colocamos lá que isso é uma aula de gestão de estoque. A palavra estoque, ela significa controle de números, diferente da armazenagem, que é controlar como vamos guardar os produtos. Saber os números é fundamental, é um dos tripés da logística empresarial. Lembrando que a logística empresarial tem 3 colunas que a sustentam. Transporte ou movimentação, estoque, que é o controle numérico, e armazenagem, que é a forma de guardar as coisas. Imagine então vocês que dentro desse contexto da palavra estoque, se eu simplesmente usar a palavra estoque, ela é genérica. Estoque é uma quantidade de produtos que você pode ter guardado na despensa da sua casa. Mas eu não estou dizendo o que é. Mas eu posso falar, por exemplo, estoque ativo. Estoque ativo é tudo aquilo que todo mês eu estou repondo dentro da despensa, mas está saindo durante o mês para ser consumido. Eu posso me referir a estoque inativo. Você comprou um produto, está lá na despensa, já vai fazer 1 ano, já está vencendo o produto e você não usa. Estoque inativo. Eu posso inclusive imaginar assim que existe um momento em que eu tenho, por exemplo, a despensa cheia, estoque máximo. Eu posso ter um momento
que eu já estou percebendo que está na hora de fazer a compra, ponto de pedido. E tem um momento que automaticamente eu cheguei no meu limite. A partir daquele momento eu sei que eu entrei numa zona de risco, eu posso ficar sem o alimento. Estoque mínimo. Percebeu a analogia? Se a gente for pensar, gestão de estoque é uma coisa que a gente faz na casa da gente. Já aconteceu, você pensou em fazer alguma coisa lá no domingo e você começa a fazer o almoço e você percebe, não tem cebola. Bom, se faltou cebola é porque você não fez a gestão do estoque. Olha, precisa pôr milho verde aqui. Não tem uma lata de milho na despensa. Se não tem, é porque você não fez gestão de estoque. Ah, mas como é que eu sabia que eu ia precisar no domingo aquilo? Aí existe uma coisa chamada na atividade industrial de PCP. Planejamento e controle do processo, principalmente produtivo. Imaginem vocês que quem se planeja o que vai cozinhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, sabe exatamente o que vai consumir. É exatamente essa a filosofia do Just in Time. Você pensa o que vai fazer, você planeja o que deverá ser feito e automaticamente você sabe o que você vai consumir. Lógico, no exemplo do gráfico, eu estou falando de um produto. Agora imagine um automóvel que tem uma média de 3.500 itens diferentes. Se tornou muito mais complexo. Você não vai fazer na unha o cálculo. Você vai usar sistema. Muitos de vocês já nas empresas que trabalham, ou obviamente até que são proprietários, usam um sistema de gestão. Em português nós podemos chamar de SIG, Sistema de Informações Gerenciais, ou como a gente gosta de usar na administração, ERP, Enterprise Resource Planning. O que isso significa? Significa que você tem todos os dados centralizados em um sistema. Então imagine, o próprio sistema vai fazer todos esses cálculos que nós vamos estar desenvolvendo e aproveitando para revisar as aulas anteriores nessa teleaula de hoje. O sistema faz isso para o supermercado. Um supermercado pequeno tem no mínimo 30 a 45 mil itens. Se eu pegar um distribuidor, padrão atacadista, pode passar tranquilamente dos 300 mil itens. É lógico que sem sistema não consegue fazer essa gestão. Mas o mais importante é que um administrador ou um engenheiro, por exemplo, que vai fazer controles produtivos, precisa saber como é que funciona o sistema. Porque se o sistema começar a apresentar erro e ele não tiver o mínimo de noção teórica, vai dar o erro, ele vai passar por esse problema, não vai perceber e vai estar podendo prejudicar tanto ele mesmo, enquanto colaborador da empresa, quanto a própria empresa como um todo. Bom, frequência é um desses outros conceitos. Frequência é o número de vezes que eu faço o pedido. Ou é o número de vezes que eu vou comprar produtos. Nesse gráfico que nós acabamos de ver, eu faço 3 pedidos. Se eu faço 3 pedidos, a frequência é 3. Aí você vai me perguntar, mas para que eu uso isso? E aí, o pessoal de administração principalmente já aprendeu em um outro momento ferramentas de gestão. Inclusive, para essa turma que eu estou gravando essa aula, foi a primeira matéria. Nós trabalhamos um tal de 5W, 3Hs. Qual é o último H? O último H é o How Measuring, ou seja, como é que nós vamos medir os resultados. Agora há pouquinho nós falamos que o ideal é comprar muitas vezes. Empresas organizadas trabalham com indicadores. O último H aqui são os indicadores. Então, por exemplo, se eu tenho um produto hoje que ele está trabalhando com frequência 3, qualquer sistema de gestão vai colocar uma meta de melhoria. Se hoje ele está vendendo 3, a meta de melhoria é 4. Então, se eu fizer 4 pedidos no mês, é muito melhor do que fazer 3.
Se eu tiver produtos que eu estou fazendo um pedido por mês, a meta pode ser 2, porque eu já tenho uma melhoria, inclusive 1 para 2 é uma melhoria de 100%. Então, é nesse sentido que esse conceito ele se torna valioso. Lote de compra. Como é que eu calculo o lote de compra? Lote de compra tem fórmula. E qual é a formulazinha do lote de compra? Você tem que pensar da seguinte forma, ó. Lote de compra é igual. Vou colocar o consumo diário e vou multiplicar isso pelo tempo que eu tenho para consumir o produto. Então imagine, por exemplo, o seguinte. Se eu voltar naquele nosso gráfico que a gente viu agora há pouquinho. Vou fazer agora de uma forma mais simples. Ó, o estoque máximo, o estoque mínimo. Só para você lembrar, cada vez que aparece a linha inclinada, ela está representando consumo. Essa linha inclinada é igual ao consumo. Está diminuindo a quantidade de produtos no estoque. Aí a gente mostrou uma linha vertical, que é a reposição. O produto chegou e eu estou repondo isso no meu estoque. Quanto tempo demorou para gastar isso aqui, ó? No nosso caso, você vai perceber lá do exercício que começa no dia 1º e vai até o dia 10. Ou seja, qual é o tempo que eu vou precisar para consumir o meu produto? Então, olhando no gráfico, eu vejo que entre o estoque máximo e o estoque mínimo tem um intervalo de 10 dias. Consumo por dia. Opa, o consumo por dia está escrito no exercício. É 10 unidades. Qual que vai ser o meu lote de compra? Lote de compra é igual 10 vezes 10, 100 unidades. Esse é o lote de compra calculado. Vamos supor que você tem um lote econômico de compra que é 120 unidades, você vai comprar 120. Você sabe que vai ter um excedentezinho. O que você faz com essas 20? Joga no estoque de reserva, para ter aquela sobrinha estratégica que alguns produtos podem precisar. Ah, mas não precisa de estoque de reserva. Então, a próxima compra vai ser 100 menos 20. Em vez de se preocupar em comprar 100, você vai comprar 80. Vai achar o lote econômico de compra mais próximo de 80. Volto a afirmar, sempre existirá uma lacuna em relação da teoria com a prática. Beleza, resolvemos, portanto, o exercício número 1 da nossa folha para os nossos alunos. Bom, o exercício número 2, ele se baseia exatamente no mesmo enunciado. A diferença do exercício número 2 é que ele pede agora para você calcular, primeiro, o ponto de pedido, e depois, na sequência, ele pede para você calcular o estoque mínimo. Bom, para qualquer uma das situações tem fórmula, então a gente vai começar fixando nas fórmulas. Vou começar aqui, ó, estoque mínimo é igual. O que eu tenho que pensar para calcular o estoque mínimo? Eu tenho que estar preocupado em qual é o consumo do dia vezes o tempo para reposição. Qual é o cuidado que você vai ter que ter agora? Olha o que eu vou mostrar para você. Eu vou voltar no gráfico, vou desenhar de novo aqui de uma forma simplificada, vou colocar aqui estoque mínimo, vou colocar aqui estoque máximo, vou desenhar de novo aquela linha que mostra o consumo e a reposição. Não preciso desenhar o gráfico inteiro. Agora há pouquinho nós falamos que para calcular o lote de compra eu considerava do máximo ao mínimo e me deu 10 dias. Não é o tempo de reposição, é o tempo de consumo entre o máximo e o mínimo. O ponto de pedido está mais ou menos aqui, está mostrado lá no seu gráfico. Daqui até aqui dá 5 dias. Então, o meu tempo de reposição é de 5 dias.
Diferente do tempo de consumo. Tempo de reposição é entre o ponto de pedido e o recebimento de novo dessa mercadoria. Consumo diário, está no enunciado, é 10 unidades. Vou fazer o cálculo aqui e o meu estoque mínimo é igual a... Quanto que é 10 vezes 5? 50 unidades. Aí você vai me perguntar, viu, mas por que você calculou primeiro o estoque mínimo e deixou o ponto de pedido? A vida real é sempre diferente da teoria. Então o exercício ele pediu, calcule primeiro o ponto de pedido. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou escrever a fórmula do ponto de pedido. Ponto de pedido é igual. Igual ao quê? Consumo diário vezes o tempo da reposição mais o estoque mínimo. Quando você olha essa fórmula, você já percebe o seguinte, não tem como calcular o ponto de pedido se não tiver calculado primeiro o estoque mínimo. Você sabe qual é o erro mais comum que eu vejo na prova? A pessoa pega aqui e começa com a fórmula e ela fala assim, mas não tem estoque mínimo. Como é que eu vou resolver? Aí o cara chega no ponto, né, numa prova presencial, de levantar a mão e falar assim, professor, não estou entendendo. Está faltando informação. Não é que está faltando informação. Não estudou, não aprendeu que o exercício, né, é para simular a vida real. E a vida real, às vezes as perguntas não vêm na ordem das respostas. Então você tem que entender o seguinte, a primeira coisa que se faz no exercício de cálculo é, olha as fórmulas. Aí você vai perceber que dá para calcular um com o que você tem de dados e que gerou informação para dar continuidade no cálculo. Então, por exemplo, agora, qual é o estoque mínimo? O meu estoque mínimo é 50 unidades. Consumo por dia é 10. Tempo da reposição é 5 dias. Então aqui, ó, dá 50 mais 50. Quanto que é meu ponto de pedido? Quanto que é 50 mais 50? 100 unidades. Difícil? Ó, eu falei nas aulas anteriores e é bom fixar. Quando você faz assim, todo mundo fala, é muito fácil. Agora, reimprima a folha e faça sem olhar as videoaulas. Faça só com o seu conhecimento. E você vai descobrir que não é tão fácil assim. Outro detalhe importantíssimo. A maior parte dos erros que a gente percebe nas provas é de matemática básica. Gente, nós estamos trabalhando com números inteiros e número inteiro é muito mais fácil de fazer conta. Estamos trabalhando com números que tem zero aqui, mas não tem vírgula. Então é muito mais simples fazer as contas. Se eu colocar um número maior, já vai ficando mais difícil. Então tome bastante cuidado também com a matemática básica. Bom, o exercício de número 3 dessa folha, ele é um exercício que ele traz os dados nele. Né? Vou pegar a folha aqui porque eu não vou lembrar os dados de cabeça. Vou colocar os dados aqui no papel, porque a gente tem que lembrá-los. Então, ó, eu tenho estoque de reserva igual a 10.000 unidades. Eu tenho consumo médio dia, consumo diário de 2.000 unidades. Eu tenho tempo de reposição de 10 dias. Eu tenho lote de compra calculado 50.000 unidades. Eu tenho frequência de compra de 2 vezes. O que o exercício vai me pedir? Ele pede para calcular o estoque mínimo, ele pede para calcular o estoque máximo. Primeira coisa, o que você tem que lembrar mesmo? Eu preciso lembrar das fórmulas. Então vamos lá.
O estoque mínimo é igual ao consumo diário vezes o tempo de reposição. Consumo diário eu tenho, tá lá, ó, 2.000 unidades. Tempo de reposição eu tenho, 10. Quanto que dá 2.000 vezes 10? O meu estoque mínimo é igual a 20.000 unidades. Vamos fazer estoque máximo. Qual é a fórmula para o estoque máximo? Dentro dessa metodologia, da forma que nós apresentamos, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Estoque máximo é igual ao estoque mínimo mais o lote de compra. O estoque mínimo eu já sei, ó, são 20.000 unidades, mais o lote de compra, 50.000 unidades. Quanto vai ser o meu estoque máximo? 70.000 unidades. Difícil? Não, mas faça a mesma coisa. Refaça o exercício sem olhar a videoaula. Você tem que pegar a essência da metodologia. Bom, na sequência aqui, ó, nós temos um outro gráfico no exercício de número 4. E para quem tem a folhinha aí, ó, vai perceber que esse gráfico é um pouquinho diferente. Eu vou representá-lo aqui bem de forma sucinta. Agora você já sabe que quando aparecer essa linha embaixo, ela é estoque mínimo, não vou nem escrever. Quando aparecer essa linha aqui em cima, você já sabe que é estoque máximo, também não vou escrever, você tem obrigação de saber. Metodologia just-in-time, a linha de cima é máximo, a linha de baixo é mínimo. Se tiver acima da linha do máximo, é desperdício. Se tiver abaixo da linha do mínimo, é zona de risco. E, portanto, a empresa corre perigo. Imagine, então, que, inclusive, esse estoque mínimo pode ser chamado, denominado em algumas divergências metodológicas, de estoque de segurança. Estoque mínimo e estoque de segurança vai ser a mesma coisa. O nosso desenho ali, ó, ele está mais ou menos assim, ó. Consumiu, repôs. Consumiu, demorou um pouco, repôs, e aí na sequência tem consumo novamente. O que aconteceu aqui? Ó? Eu acabei de falar que se tiver aqui está na zona de risco. O que aconteceu quando atingiu aqui? Ó? Se essa linha é estoque, é quantidade, aqui esse ponto é 0. Isso significa que durante um determinado período de tempo, o estoque permaneceu zerado. Se for um comércio e não tem nada no estoque, a pessoa chegou e falou assim, eu preciso comprar isso. Você falou, puxa, não tenho. Ela volta amanhã e fala assim, viu, preciso comprar isso. E você responde, continuo não tendo. Você pode ter certeza que talvez o cara nem volte no dia seguinte. Ele vai atravessar a rua, vai no concorrente e vai comprar. Um outro detalhe que é importante aqui é você entender que se isso fosse um processo produtivo industrial, imagine que esse item que faltou é parafuso de roda do carro. Me diga qual é o carro que sai da fábrica sem as rodas. Não, mas a roda está aqui. Mas a roda sem parafuso não tem carro. Você já imaginou o que acontece numa Volkswagen se faltar parafuso de roda? Você já imaginou quantos funcionários serão demitidos por serem incompetentes? O fornecedor que por um acaso deixou de integrar, perdeu o contrato. Lembrando que para essas grandes companhias os contratos têm multas gigantescas. E, portanto, provavelmente vai fechar a empresa. Bom, aí esse exercício aqui, ele ainda vai nos mostrar informações aqui como, por exemplo, ó, o dia 5, o dia 10... Aqui vai aparecer como ponto de pedido, aqui vai aparecer como o lote de compra. Nesse exercício específico, inclusive, né, vai aparecer assim, lote de compra com outro Czinho. Mas é no sentido de ter que complementar. Agora há pouco eu falei assim, né? Nós calculamos o lote de compra em 100, mas você teve que comprar 120. Significa que na próxima compra você pode comprar 80, porque sobrou 20. Aqui, ó, você gastou muito mais do que devia, inclusive ao ponto de zerar. Para determinar qual é o mínimo, qual é o seguro, além do lote de compra, eu vou ter que repor esse mínimo.
Então vai ser um lote de compra a maior. Vai ser um lote de compra a fim de reestabelecer a normalidade da metodologia just in time. Portanto, nós não podemos esquecer disso. Mas no exercício aqui ele traz uma informação, por exemplo aqui, ó, tem outro ponto de pedido aqui do ladinho. E aí ele mede esse espaço aqui, ó, que vai cair lá no dia 15. O que é entre o 5 e o 10? A gente já aprendeu esse conceito. Entre 5 e 10 é tempo de reposição. Mas o que é entre 5 e 15? Como é que eu chamo entre dois pontos de pedidos? Intervalo de reposição. Também é outro conceito que você pode encontrar lá no dicionário de logística. Então, quando você tem isso, nesse caso específico, é para a gente poder ler as questões que estão ali e poder responder. Então veja bem, lá na alternativa A, ele está dizendo assim, ó, a letra B no exercício está aqui, ó. A letra B, ela está representando o estoque normal da empresa, aquele do dia a dia operacional. Pode ser chamado também de estoque ativo, que a gente falou agora há pouquinho. O estoque uma hora está mais alto, outra hora está mais baixo, ele sobe, ele desce, ele sofre flutuações. Portanto, a letra A é verdadeira. A letra B, o tempo de reposição é de 5 dias. Acabamos de falar, ó, entre o ponto de pedido e chegar à mercadoria, tempo de reposição. Entre 5 e 10, 5 dias. Também é verdadeiro. A letra C, ela começa dizendo bem assim, ó, o estoque de segurança é igual ao consumo diário vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo. Olha aqui. Estoque de segurança é igual consumo do dia vezes o tempo de reposição mais estoque mínimo. Gente, eu acabei de dizer agora há pouquinho que estoque mínimo também é conhecido como estoque de segurança. Então é igual. Como é que eu vou calcular uma coisa que para calcular ela precisa dela mesmo? Achamos aqui o item C é a única alternativa que é falsa no exercício. Vamos olhar as duas seguintes. A letra D. A letra D diz assim, o D lá do gráfico, o D do gráfico é isso aqui, ó. Esse é o D do gráfico. O D do gráfico corresponde a um intervalo de reposição. Entre dois pontos de pedido, intervalo de reposição. Portanto, é verdadeiro. Nesse período, ou seja, olhando aqueles 30 dias, um mês, houve uma ruptura de estoque. Dentro dessa metodologia chamada just in time, quando zera, o termo técnico é ruptura, porque quebra a cadeia. E eu não tenho mais a operacionalidade. Portanto, ruptura de estoque, a letra E também é correta e é verdadeira. Bom, na sequência aqui, tem um outro exercíciozinho que tem uma forma de resolver um pouquinho diferente. Se você olhar aí todos os exercícios que a gente fez até agora, em todos eles nós desenhamos o gráfico dente de serra e trabalhamos a interpretação em cima dele. Agora é diferente porque ele é um exercício de raciocínio. E vai ter um exercício de raciocínio lá na sua prova. Vai ter gente que vai tentar usar o gráfico dente de serra na hora errada. O que é o exercício de raciocínio? Ele é um exercício para você mais ou menos trazer isso muito próximo da realidade que você tem no dia a dia ao longo de um mês dentro da empresa. Esse exercício, por exemplo, de raciocínio, ele vai dizer o seguinte, ó. Considere um processo produtivo qualquer. É uma empresa de produção, então é uma indústria. Com base nos dados abaixo, calcule o que lhe é solicitado. Então ele pede lá para calcular o estoque teórico no dia 21 do mês de julho, desculpe. Aqui eu pus 5, é 7, perdão. E ele pede para calcular o estoque ativo. Estoque ativo é o estoque normal, é o estoque operacional, é o estoque que vai ter naquele dia.
que nesse caso é o 15/7. Então essas são as duas perguntas do exercício. Ali tem uma coisa bem interessante que vale a pena a gente comentar. Então ele conta ali que o período é o mês de julho. Nesse exercício ele fala que o estoque do dia 1º do mês 7 é de 8.000 unidades. Depois ele conta que no dia 5 do mesmo mês de julho tem um consumo. O consumo pode ser representado com essa setinha apontando para baixo na diagonal. 2.000 unidades. Se você estiver trabalhando com planilha de Excel, pode colocar lá o número negativo. Aí você coloca lá que no dia 20 tem um pedido. Então, ó, 20/7 tem ponto de pedido. E que esse pedido, inclusive, é de 4.000 unidades. Depois ele diz que no dia 25/7 nós vamos ter ali um novo consumo. Novamente foram utilizadas 2.000 unidades. Depois ele coloca lá, 30 de julho recebe aquele pedido de 4.000 unidades. Então no dia 30 do mês 7, lembrando que no gráfico Just in Time a setinha para cima representa um lote de compra, uma entrada de produto, 4.000 unidades. Se estiver trabalhando lá, por exemplo, num gráfico, numa tabela de Excel, o sinal vai ser positivo. Estoque de reserva. Uma informação que, olha que coisa interessante, o estoque de reserva é aquele que você tem a mais, é para uma eventualidade, estoque de reserva não entra nos cálculos. Então, é igual o seguro do carro, está lá para não ser usado, não se preocupe com ele. Ah, mas tem informação, já percebi que no exercício anterior tinha dado lá no enunciado e a gente não usou. Essa é a realidade da vida. Tem um monte de informação, o esperto, o inteligente, aquele que vai se destacar é aquele que sabe usar a informação certa na hora certa. E pode ter certeza que nos nossos exercícios sempre vai sobrar informações e você tem a obrigação de saber o que usar. Aquele que não estuda vai chegar no dia da prova, por exemplo, e vai tentar usar tudo que tem lá. Por quê? Porque ele não sabe a metodologia, né, para resolver os nossos problemas. Bom, você deve ter percebido aqui, ó, que a gente tem um conjunto de informações, duas perguntas para serem resolvidas. Vou fazer uma coisa bem simples. Uma linha aqui, ó, e nessa linha nós vamos colocar do dia 1º ao dia 30. Eu sei que no dia 1º, está escrito lá, ó, tem 8.000 unidades. Depois ele me conta que no dia 5, eu tenho um consumo de 2.000 unidades, que eu vou colocar aqui com sinalzinho negativo. Depois ele me conta que no dia 20, mais ou menos aqui, eu tenho um ponto de pedido de 4.000 unidades. Mas eu tenho que lembrar que é só pedido. No dia 25, mais ou menos aqui, eu tenho automaticamente... Opa, derrubei a caneta, vou catar aqui. Eu tenho um novo consumo de 2.000 unidades. E no dia 30, aí sim, eu tenho uma reposição daquelas 4.000 unidades. É a chegada do meu lote de compra. As perguntas são sobre 2 dias específicos. Uma pergunta é sobre o dia 21 e a outra pergunta é sobre o dia 15. No dia 21, qual é o estoque teórico? Quem não estudou não sabe o conceito de estoque teórico. A gente já trabalhou antes. O estoque teórico é aquilo que você tem disponível no seu estoque, mas você pode considerar para aquele dia, né, possíveis pedidos que estão para serem recebidos. Então no dia 21, eu tenho 8.000, gastei 2.000, 6.000. Mas no dia 20 já entrou um pedido de 4. Automaticamente o meu ponto de pedido aqui, né, o meu estoque teórico
é 8 menos 2, 6. No dia 21 já tem um pedido de 4. 6 com 4, 10. Então aqui, ó, são 10.000 unidades. Qual é o meu estoque ativo no dia 15? Ativo é o estoque real, aquilo que está dentro da área de armazenagem. 8 menos 2, 6.000 unidades. Bom, na nossa folhinha de exercícios, ainda aparece um último exercício lá com vários conceitos. Para simplificar e não alongar, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte: estoque máximo é calculado e também você não pode esquecer que é o máximo de produtos que você deveria ter na empresa. Portanto, é verdadeiro. O segundo item, o estoque médio, tem várias formas de ser calculado. Você vai ver que a mais simples de todas, né, e que nós vamos adotar inclusive para trabalharmos conceitualmente, é a metade do estoque máximo. Estoque teórico, acabamos de comentar, é aquilo que você tem no estoque mais os pedidos. Estoque ativo é aquilo que você tem no dia certo, normal, operacional, com as suas flutuações, o sobe e desce. Estoque mínimo também é calculado e é aquilo que evita de você entrar na zona de risco. Portanto, no exercício 6, o último exercício dessa folha, todas são verdadeiras. Gente, vocês perceberam aí que demora um pouquinho, né? Nós já estamos aqui há mais ou menos quase 50 minutos, né? Falando só sobre cálculos da metodologia Just-in-Time. Por hoje, eu acho que tá bom, né? Até consegui me alongar um pouco mais do que aquilo que eu havia planejado inicialmente. Como nós temos uma segunda folha, eu vou deixar para trabalhar a segunda folha de exercícios na sexta-feira. Nós temos agora, né, para hoje, quarta-feira, essa revisão dos exercícios de gestão de estoque e para sexta-feira já fica agendado aí e também vou fazer da mesma forma, vamos gravar, vamos colocar no YouTube, fica disponível de forma pública tanto para os meus alunos quanto para o público em geral que de repente se interesse por trabalhar dentro de uma metodologia de gestão de estoque calculada. E portanto, na sexta-feira eu vou trabalhar curva ABC. Até lá e muito obrigado!